Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Mas vai aparecer aqui também. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Na outra versão, revista e atualizada, fala que aquele que domina o seu espírito, aqui fala ânimo, é maior do que aquele que é herói de guerra e conquista uma cidade. Porque o maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é o próprio homem. É a natureza adâmica, é a natureza humana que todos nós temos. Não há homem que seja, ou mulher, não importa, não há pessoa que seja tão santa que não tenha instintos, que não tenha manifestações da sua carne, da sua natureza. Isso não existe. Enquanto nós estivermos neste vaso de barro, enquanto nesse mundo vivermos, a nossa carne, ela vai manifestar o instinto, a natureza dela. E vai nos encaminhar para irmos contra a disciplina do reino de Deus. Isso qualquer pessoa vai viver até o seu último dia de vida. Existem desejos que você vai ter que são lícitos. E existem desejos que você vai ter que são ilícitos. Mas qual é o segredo para que você resista o ímpeto da sua carne e não erre? Por exemplo, eu estou falando de desejos lícitos. É natural que de repente você diga assim: poxa, eu estou com a vontade de comer assim uma picanha grelhada, com um arroz bem soltinho e uma farofa com ovos. Tem gente que já até lambeu os beiços aí. Qual o problema? Se tiver bala na agulha, compra picanha. Quanto é que está o quilo da picanha? Não sei. Mas não tem nenhum problema, a menos que você seja também, aí já entra na obra da carne, a menos que você coma até passar mal. Aí a Bíblia diz que a pessoa, você caiu no pecado, a pessoa cai no pecado da glutonaria. E todo glutão vai ter problemas com a saúde, sim ou não? Se a pessoa não tiver domínio, ela vai chegar uma hora da idade que ela vai começar a fazer os exames e o médico vai dizer que está tudo desregulado ali. Mas, não havendo isso, não tem nenhum problema você comer a picanha, você dizer: eu estou com vontade de comer um bom bacalhau, sei lá, um bacalhau com azeite português, com uma feijoada, uma senhora feijoada, não tem nenhum problema. São desejos lícitos, são desejos da carne, porque isso não vai alimentar o seu espírito, mas são desejos da natureza humana, mas que não implicam em nada, porque são desejos lícitos. Mas a mesma carne, também, ela pode fazer você cobiçar uma mulher que não é a sua. Você cobiçar um homem que não é o seu. Você desejar uma vida sexual fora do casamento, que é ilícita. A mesma carne vai levar você a se irar e guardar mágoa contra alguém que lhe fez o mal. Você vai ser tentado a odiar.
a não perdoar. Você vai ser tentado a fazer da mentira uma ferramenta para se safar de algum problema ou para alcançar algum objetivo. E nós poderíamos aqui listar uma série de outras coisas que vão se manifestar e que podem se manifestar, e qualquer pessoa está sujeita. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Então, como fazer para não errar? Para não agir segundo a sua natureza? É aí que entra o Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, não significa dizer que essa pessoa não passe por tentações. Olha só o que diz a Bíblia aqui, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus orientou, Mateus 26, 41. Ele diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito com E minúsculo, significa o espírito humano. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, então aqui você tem consciência do que é certo e do que é errado, do que você deve e que não deve fazer. O espírito sabe, a consciência sabe, mas a carne, ela pende para aquilo que é errado, para aquilo que é indisciplina. Então, você tem que lutar, eu tenho que lutar, até o último dia de vida nós vamos ter que lutar contra a nossa natureza. Negar a nossa própria vontade para fazermos a vontade de Deus. E agora, falando de Abraão, por que Abraão foi considerado o pai da fé? Por que mesmo sem ter feito milagres, comparado a Moisés que abriu o mar, a Elias que fez fogo descer do céu, a Daniel que entrou na cova dos leões, a Sadraque, Mesaque e Abednego que entraram no fogo, mesmo não tendo na trajetória da sua história milagres assim, mas Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai na fé de todos esses heróis, e nosso também, e de todos aqueles que são chamados através do Senhor Jesus. Abraão é o nosso exemplo, é a matriz do que Deus quer para o cristianismo. Abraão é o padrão. A Bíblia diz, olhai para Abraão. Mas por que ele foi considerado o pai da fé? Porque Abraão foi especialista em dizer não para si, para dizer sim para Deus. Abraão, Deus tocou em todos os pontos que o ser humano normalmente fica rendido. Primeiro, terra natal. Deus apareceu para Abraão, ou se manifestou para Abraão e disse, sai da tua terra. Terra natal é uma coisa que mexe com todo mundo. Há pessoas que estão vivendo hoje num lugar que é distante de onde nasceram, de onde foram criadas, e quando elas fazem algum tipo de comentário sobre o lugar que nasceram, elas falam com brilho nos olhos, minha terra. Eu tenho saudade da minha terra, ou eu queria visitar a minha terra, eu gostaria de voltar para a minha terra. Então, o ser humano tem essa tendência de se acostumar a um lugar e ficar ali. Tem gente que para mudar de uma rua para outra, ou de um bairro para o outro, ela fica, se ela precisar, ela se planeja, porque ela já acostumou com os vizinhos, ela já acostumou com o lugar, a padaria onde ela compra pão, o açougue onde ela compra carne, o mercado, ela já chama as pessoas pelo nome, as pessoas já chamam ela pelo nome, ela já sabe quando ela vai no médico, onde é que ela vai, ela já tem a vidinha dela ali,
Então Abraão chegou aos 75 anos de idade e estava agora com a sua vida estabelecida em Harã. Até hoje existe a cidade de Harã, na Turquia, fronteira com a Síria. Está lá a cidade onde Deus falou com Abraão, está lá até hoje. Então ele vivia em Harã, ele tinha 75 anos de idade. Mas Deus disse: sai da tua terra. Então, primeira coisa, que é difícil de se desprender, terra. Segunda coisa, e da casa de teus pais. Ficar distante dos pais, distante dos parentes, não é para qualquer pessoa. Tem gente que não consegue, ela não suporta a dor da saudade. Sim ou não? Hoje em dia está até muito mais fácil, porque o mundo se tornou pequeno por causa da tecnologia, comunicação. A pessoa, se você tiver um filho agora lá no Japão, você pode não apenas falar com ele todos os dias, como vê-lo. Só você ter um bom 3G, um cartãozinho de 3G no seu celular, e um aparelhozinho que tem vídeo, que você consegue não só falar, mas você vai ver ele todos os dias. Mas naquela época não tinha carta, não tinha fumacinha, não tinha pombo-correio, não tinha nenhum tipo de comunicação, telefone com fio, sem fio, não tinha nada. Tchau, foi embora, você não sabe mais do que. Quem está me entendendo faz assim. Então Deus tirou Abraão, provou o coração de Abraão. Então quando Abraão saiu, ele precisou negar a si mesmo. E assim foi toda a vida dele. Ele não escolhia onde ele ia ficar. Ele ia para onde Deus mandava. E quando a gente fala para vocês, por exemplo, dessa coisa de não ter lugar fixo, nós pastores nós podemos falar disso com propriedade. Porque a gente não tem parada certa. Vocês que são membros da igreja, talvez quem esteja pela primeira vez não vai entender isso, mas vocês que são membros da igreja, vocês sabem quantos já passaram aqui, e tem gente que não sabe nem onde é que eles estão. Às vezes vem, fulano está onde? E o pastor fulano? E o Beltrano? Você não sabe, a gente está no exterior, está do outro lado do mundo, está lá numa ponta do Brasil. Então, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Abraão não tinha parada certa, ele ia onde Deus o mandava. Já Ló, que era sobrinho dele, que estava na aba dele, recebendo as bênçãos de Deus por meio de Abraão, chegou uma hora que Ló cansou de fazer o que Deus queria, de ir para onde Deus mandava, e ele pensou: quando é que eu vou ter a minha vidinha? Poxa, meu tio é tão rico, mas mora no deserto. Eu queria ter casa, eu queria morar numa casa mesmo, eu queria ficar numa cidade, eu queria ficar num lugar. E aí, quando eles já estavam bem ricos, e os rebanhos tinham crescido muito, a terra tinha dificuldade de sustentá-los, então ele decidiu pela separação. E você vê o que é a natureza humana e a natureza espiritual. Na hora de escolher para o lado que ia, Abraão abriu mão disso. Abraão disse: olha, meu sobrinho, está aí, a terra está aí, toda diante dos nossos olhos. Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló olhou e viu as campinas do Jordão, uma terra atrativa diante dos olhos. Os olhos a visão é um instinto, não é isso? E ele viu que lá tinha cidade, é para onde ficava Sodoma. Então ele pensou: poxa, ali eu posso morar, posso criar minhas filhas, ali eu posso plantar, colher, me tornar um comerciante, eu vou ter não vou ficar essa vida de andar para lá, Deus aparece, agora vai para cá, agora vai para lá. Não, eu vou fazer um pouco a vontade do meu coração. A natureza humana de Ló se manifestou. E ele então decidiu ir para Sodoma. E aí você sabe qual foi o fim de Ló. A cidade de Sodoma estava corrompida. Deus precisou tirá-lo às pressas porque a cidade foi destruída. A sua esposa, apegada à cidade, ficou olhando para trás na hora de sair, se converteu numa estátua de sal.
ele viveu os seus últimos dias dentro de uma caverna, e as duas filhas o embriagaram e se relacionaram com ele, e ele foi pai dos próprios netos ou avô dos próprios filhos, e da sua descendência, das duas filhas, nasceram os amonitas e moabitas, que vieram a ser inimigos de Israel, descendência de Abraão. Tudo por quê? Porque Ló não conseguia dizer não para o coração dele, como Abraão conseguiu. Então Abraão, que foi o precursor do Evangelho, é a pessoa que serve de matriz, de padrão para a nossa fé. Olhai para Abraão. Se você quiser o reino de Deus, se você quiser ser salvo, se você quiser uma parceria com Deus, então, resumindo tudo o que eu falei, a frase é: negue-se a si mesmo. Lute contra os seus instintos, lute contra os seus impulsos, para você dizer não para si e dizer sim para Deus. Claro, aí tem um segredo que eu quero encerrar falando disso. Você tem que se esforçar, mas isso se torna mais acessível, vamos dizer assim, não é automático, quando você recebe o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a mente de Deus na sua mente, te norteando, te guiando, falando com você, mesmo quando você vai embora para casa, mesmo quando você não está com a Bíblia aberta, o Espírito Santo te guiará a toda a verdade. Por isso que receber o batismo com o Espírito Santo não pode ser uma opção, é uma questão de sobrevivência da sua fé, para que você consiga permanecer, como nós temos visto aí, casos de pastores, como alguns bispos que já passaram dos 80 anos de idade, obreiras. Eu lembro de um senhor obreiro lá de Belo Horizonte, que tinha quase 100 anos, 90 e poucos anos, todo dia ele varria a porta da catedral. Eu passava, às vezes, na porta, ele estava com a vassoura lá. Obreiro, 90 e poucos anos. Seu Luiz, se eu não me engano. E aí, seu Luiz? Ele apertava minha mão com a força. E aí, bispo? Está na fé? Eu estou na fé. Está lá. Quer dizer, quantos anos você ainda vai viver? Você vai precisar vencer essa sua natureza. Eu vou precisar vencer a minha natureza. Quem nos guiará? Pastor, bispo, você vai depender de homens? Só o Espírito Santo para te fazer permanecer. Então, ter o Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.